vocês sobre a Legião Estrangeira da Clarice Lispector. A ideia é se pensar nisso, que é uma legião, uma quantidade gigante de pessoas, uma massa de pessoas estranhas. E é isso que a Clarice acaba por trazer nesse livro. Várias pessoas estranhas, estrangeiras, né? E uma coisa interessante que essa professora coloca é que quem são os estranhos? Quem são os estrangeiros? Quem são aqueles que não pertencem? E aí são as pessoas velhas, né, que não pertencem mais, né, já pertenceram, as crianças que também não pertencem, os animais também. Então, o tempo todo a Clarice ela traz essas figuras nesses livros e que isso faz ser muito rico, assim, né? Pensar nesse estranho que ao mesmo tempo é um estranho porque ele está fora, né, do familiar, daquilo que faz parte, que pertence, e ao mesmo tempo é como se fosse um outro verso, um outro da gente mesmo, né? É um outro que faz parte do que a gente é. E é um absoluto outro, chega-se a se pensar que é um absoluto outro. E que fala do que é uma outra faceta de nós mesmos, e que vem nesse conceito também de um familiar e de um inquietante que vem do Freud, né? E que fala disso, que ao mesmo tempo que é estranho, mas é familiar. E o quanto a Clarice ela traz isso, eu acho que na obra toda dela, mas aqui, né, A Legião Estrangeira. É um livro extremamente curto, em que no primeiro momento, o primeiro conto dele se chama Os Desastres de Sofia, que é uma menina super nova, de uns 8 anos, e que é apaixonada, entre aspas, pelo professor dela. A repartição dos pães é um conto que fala sobre uma mesa, uma grande mesa, que essas pessoas são convidadas a comer, né? E em princípio elas não estão com fome, mas quando elas se deparam com aquela mesa, com aquela exuberância de comida dada gratuitamente, elas se esbanjam e comem e vorazmente aquilo, se deliciam ao todo. E era um viver que eu não pagara de antemão com o sofrimento da espera. Fome que nasce quando a boca já está perto da comida. A mensagem são 2 jovens adolescentes, um menino e uma menina, e que ele se aproxima dessa menina e a quer como amiga quando ela diz que tem angústia, que ela sente angústia. E que a partir da angústia que ele também sentia, eles se tornam amigos, como se eles se entendessem. Só que chega um momento que essa angústia não mais dá conta dessa relação dos dois, assim, dessa aproximação dos dois. E durante o conto todo eles estão tentando se separar, mas não conseguem, até que eles encontram uma casa velha, abandonada, e lá eles têm uma epifania e cada um vai para o seu lado. Macacos, essa dona de casa que pega um macaco para criar, e é uma macaca bem pequenininha e tudo, estranha, né? Um animal. O quanto, em certo princípio, né, no decorrer do conto, ela é comparada a essa macaca. E aqui entra mais uma vez essa coisa disso que é estranho, que é absolutamente fora, mas que ao mesmo tempo é de dentro, né? E essa personagem, essa dona de casa que se percebe que nem essa macaca. O ovo, a galinha, que, gente, que absurdo esse conto, que fala justamente dessa mulher que vai fritar o ovo, vai fazer o café da manhã, e ela tem uma epifania quando ela vê o ovo. De manhã na cozinha, sobre a mesa, vejo o ovo. Olho o ovo com um só olhar. Imediatamente percebo que não se pode estar vendo o ovo. Ver um ovo nunca se mantém no presente. Mal vejo um ovo e já se torna a ter visto um ovo há 3 milênios. E assim, ela entra nisso, ela diz que ama o ovo, ela diz que quem vê mais que o ovo tem fome, e ela fica nesse absurdo do que é um ovo, né? E a gente percebe, assim, essa simplicidade dela e vê que um ovo é muito mais complexo do que e incompreensível, né, do que se pode compreender, né? Porque o que é um ovo no fim das contas, né?
como é que o ovo se dá? O ovo é algo muito surreal, né? Se a gente for parar para pensar o que seria um ovo. Tem um vídeo no YouTube, vou deixar aqui embaixo o link, de uma peça, né? De uma performance sobre esse conto da Clarice, que é absurdamente lindo, é muito bom. E eu vou deixar o link aqui embaixo. Tentação é de uma menina ruiva que se apaixona por um cachorro, só que eles não podem ficar juntos. Viagem a Petrópolis é de uma senhora muito idosa que ninguém quer por perto, ninguém quer cuidar dela, assim, a família toda já faleceu, os filhos, o marido, e ela não tem ninguém, ela mora de favor na casa dos outros e ela vai de um lugar para outro, vão largando ela em algum lugar. A solução é a história de duas amigas, uma gorda e uma magra, e que uma delas chama a outra de gorda em um determinado momento e essa gorda pega um garfo e enfia na magra e a mata e é presa e fica feliz. Na prisão ela encontra o seu lugar, assim. A solução de uma miopia e aí é interessante isso porque é algo muito comum nesse livro da Clarice Lispector, a questão do ver, né? O ver, ele tem algo dessa capacidade de conseguir ver isso que é estranho, né? Olhar as coisas com uma singularidade do que é estranho. E é muito isso que a Clarice coloca, assim, né? Ela pega coisas pequenas como um ovo e a partir disso ela vê o ovo com um olhar estrangeiro, assim. E é o que ela sempre traz dentro disso, que é a epifania, que é essa capacidade de conseguir, a partir de algo simples, né? E nesse lugar mais subjetivo, você ter algo, né, um processo de pensamento, assim, de revelação, digamos. A quinta história, que é um conto que eu adoro muito, que é essa mulher que mata baratas. Então é uma mulher que é dona de casa e que as baratas invadem a casa na madrugada e ensinam para ela misturar açúcar com gesso e colocar ali. Então essas baratas vão, comem o açúcar e se endurecem por dentro, viram estátuas. E ela se torna uma assassina de baratas, né? Uma assassina. E é muito legal, assim, quando se pensa também nesse lugar da mulher, né? Porque a maioria dos livros da Clarice Lispector são donas de casa. E ao mesmo tempo esse questionamento e esse estrangeiro dessa mulher que é dona de casa, que começa a estranhar esse próprio lugar da mulher da casa, né? E coisas simples com relação a isso, a ser dona de casa, como ir fritar um ovo, ir matar baratas, se põe no lugar de estrangeiro para questionar justamente o que é esse lugar, assim, dessa mulher que é dona de casa. E eu acho que a Clarice, ela pontua isso muito bem, no sentido de um questionamento, de pensar justamente nesse lugar que acaba sendo estranho, que, né, pode ser estranho. Assim. Os Obedientes, que é um conto muito interessante de um casal que vive muitos anos juntos e que eles são extremamente obedientes, extremamente certinhos. E aí ela diz que o que faltava para eles era um grande erro, né? A gravidade de um grande erro para eles dois. E eles veem que essa existência, né, é uma existência que não se basta, assim, né? Mas ao mesmo tempo eles vivem tudo direitinho, do jeito que tem que ser vivido. E aí chega um momento que a mulher tá no banheiro e o dente dela cai, quebra. E ela se olha no espelho e se vê sendo uma mulher envelhecida de 50 anos, com o dente quebrado, pálida. E a solução simples disso seria ela ir no dentista, né, e resolver essa questão. Mas aí ela tem um momento epifânico de que ela se dá conta da própria existência de obediência e ela se vai e se joga da janela. A Legião Estrangeira, que é o último conto desse livro e que é um dos contos assim que eu mais adoro na Clarice Lispector, que vem ser a história dessa dona de casa que eu vejo muita Clarice nessa dona de casa, que é uma mulher que datilógrafa, ela fica na casa, ela tem 4 filhos e o marido, ela fica na casa datilografando documentos e coisas assim, então ela acorda, ela fica de hobby, de pijamas e ali datilografando, e ela fala dos vizinhos, então
Eu acho que eles moram num apartamento que é metade de um prédio, assim, e aí o outro, metade é de uma outra família, de um casal e uma garotinha. E aí ela fala dessa relação com esse casal, que são pessoas muito difíceis, assim, não, não permitem certo contato. Ela descreve eles como uma família soberba, o pai agressivo, a mãe se guarda. Ofélia é o nome da menina. Ela diz, sou eu, Ofélia Maria dos Santos Aguiar. E aí a Ofélia se sente atraída de certa maneira por essa mulher e começa a ir frequentar a casa dessa mulher para ver ela. Então ela ficava lá e assim, ela dava as opiniões dela sobre a casa, sobre como ela cuidava da casa, dos alimentos, e quando a mulher servia ela estava certa, tipo, a feira, ela ia na feira e comprava uma quantidade de frutas, aí a Ofélia via e dizia que ia estragar. E aí quando ela via, estragava. Aí ela ia, comprava uma menor quantidade, a Ofélia via e disse que ia acabar antes de uma semana, e ela via que acabava, sabe? Então a Ofélia o tempo todo certa, dando aquelas opiniões dela sábias e tudo, uma menina, né? E enquanto essa mulher se sentia talvez abalada, ou ela pensava a respeito do quanto a Ofélia, com aquele ar dela todo imperioso, ela estava correta naquelas opiniões, porque na minha opinião, né, a senhora faz o que quiser, alguma coisa nesse sentido. Na verdade, esse conto ele inicia com um pinto, né? As crianças que ganham um pintinho, e a partir desse pintinho, que é uma vida nervosa, assim, e ela até diz como uma vida tão pequena pode ter tanto terror dentro, né? E ela tenta dar o amor para esse pintinho, para que esse pintinho não esteja muito assustado, mas ela fala algo no sentido de um amor, do próprio amor, e não necessariamente pro pintinho, algo nesse aspecto. E aí nessa relação com a Ofélia, tem um momento em que chega assim um pintinho, né? Porque o conto inicia ela falando do passado, então a Ofélia está no passado, que se tem ali, e aí a Ofélia vê que tem um pinto ali, e ela fica muito assustada, e de certa maneira a dona da casa faz ela ter contato com esse pinto e com, de certo modo, com isso que é desconhecido, né? Com isso que é justamente algo estranho, o pinto enquanto um animal, né? Ali algo que é o total avesso daquilo que é próximo, né? Algo absolutamente do estranho. E nessa relação com o pinto, que a Ofélia tá ali com o pinto, cuidando do pinto, dando amor e carinho e não sei o que, a Ofélia volta toda esquisita, silenciosa, e pede pra ir embora e vai. E quando essa dona de casa vê, o pinto estava morto. A Ofélia matou o pinto. E aí ela diz, não se assuste muito. Às vezes a gente mata por amor. Mas juro que um dia a gente esquece, juro. A gente não ama bem, ouça. Repetir como se pudesse alcançá-la antes que, desistindo de servir ao verdadeiro, ela fosse altivamente servir ao nada. Nesse livro tem essa parte que é muito importante, que eu acho que resume bem, de certa maneira, o que vem, né, enquanto uma possível interpretação. A agonia de seu nascimento. Até então eu nunca vira a coragem de ser o outro que se é, a de nascer do próprio parto e de largar no chão o corpo antigo. E o quanto isso que é nascimento faz parte desse processo de lidar com isso que é o outro, né? O outro estranho, que no caso pode se pensar que seja o pinto, que é essa coisa estranha. E esse, de certa maneira, esse absoluto outro em que essa menina tem que lidar, né? E nascer a partir disso, porque o outro é aquilo que sou eu, né? O outro é eu porque ele faz parte do que eu sou também. E a Clarice, ela sempre traz isso de um outro, né? De um outro absoluto que está nos animais, que está nas crianças, que está nos velhos ou que está nas epifanias, né? Como o próprio cego mascando chicles no conto Amor, em que aquela mulher vê a própria vida também mecânica, né? Aquele cego que masca chicletes de modo mecânico, que ela que tem uma vida mecânica, enfim. E ao mesmo tempo, quanto Clarice escreve nessa perspectiva de um nascimento, que o nascimento doloroso, porque o nascer dói, nascer sangra,
diferente de morrer, que não necessariamente é doloroso, né? E que o sempre é isso, né? É essa morte, esse nascimento cheio de com sangue, é um nascimento com sangue. E aí vem nesse outro absoluto que está na barata, né? Na GH que se depara com uma barata e enfim, e no rato também, né? Que é uma coisa assim que a gente pode pensar de um outro extremamente outro, né? Absurdamente outro, mas que mexe com alguma coisa que está dentro da gente e aí lidar com isso sangra. Eu acho que no mais é isso, pessoal. Encerrar o vídeo por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!